Altura para a entrevista com a Ministra da Saúde, Marta Temido. Boa noite, Olá, boa noite. E bem-vinda a este jornal. Espero ter tempo porque são muitos assuntos que estes 2 meses nos trouxeram e vamos naturalmente fazer uma espécie de balanço de 2 meses porque estamos precisamente no dia 2. Mas eu começava por um acontecimento recente. O que é que achou da forma da celebração da CGTP em Lisboa? Estava em linha com aquilo que foi a excepcionalidade prevista no decreto presidencial que se referia ao estado de emergência e que contemplava uma exceção para a celebração do Dia do Trabalhador e que referia que deveriam ser respeitadas regras de distanciamento e regras sanitárias indicadas pela Direção-Geral da Saúde. O decreto coloca nas suas mãos e da Diretora-Geral da Saúde definir as regras, porque diz apenas que essa comemoração deve ter em conta os limites de saúde pública. Portanto, no limite foi a senhora e a Diretora-Geral da Saúde que acharam que aquela celebração se podia fazer assim. Mas são cerca de 1000 pessoas. Quem estabeleceu os limites, as condições em que a celebração foi efetuada, foi a estrutura sindical que optou por esta forma de celebração. Outras estruturas sindicais, esta estrutura sindical não é a única, outras estruturas sindicais optaram por outras formas de celebração. Aquilo que o decreto presidencial referia era a possibilidade de, mesmo em estado de emergência, haver um assinalar do dia. E o que dizia era que as regras sanitárias tinham de ser estabelecidas pelas autoridades de saúde competentes. E, portanto, as autoridades de saúde competentes avaliaram a situação e impuseram determinadas restrições que são conhecidas por todos. O distanciamento, a proteção, o evitar de multidões, de aglomerações de pessoas. Tanto e acha que o que se viu ali não foi uma multidão, nem uma aglomeração de pessoas? Foi um número significativo de pessoas, superior àquilo que é o número regra, mas um número enquadrado dentro daquilo que era a sinalização de uma data. Sei que há quem gostasse que tivesse sido de outra maneira, sei que outras estruturas sindicais optaram por fazer a celebração de uma outra maneira e provavelmente então, há muitas versões contraditórias, há muitas opiniões contraditórias sobre esta situação. O que me parece relevante é que a forma como foi possível, de facto, assinalar o dia foi ordeira, foi pacífica e o que eu gostaria de sinalizar é que não tivemos, por exemplo, eventos com distúrbios, como aconteceu noutros países europeus. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou a falar de saúde pública, não estou a falar de intervenções policiais. Falou-me do decreto de estado de emergência, onde nada se refere a exceções de cidadãos nestes 3 dias passarem de concelho para concelho. E, no entanto, à frente de toda a gente, vieram caminhonetas, pelo menos do Seixal e de outros locais. Não era possível a CGTP ter feito uma manifestação só com pessoas do Conselho de Lisboa, que é bastante grande? Isso é algo que tem que perguntar à CGTP. O Ministério da Saúde, as autoridades de saúde, o que tem que definir são regras para a realização de determinadas iniciativas nos termos em que os poderes democráticos as aprovem. O Sr. Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República entenderam que o Dia do Trabalhador devia ser sinalizado. Houve uma estrutura que entendeu ter pessoas na rua dentro de determinadas regras, que são as regras sanitárias que temos estabelecidas. Pode-se concordar mais, pode-se concordar menos, pode-se achar que poderia ter sido feito de uma outra maneira. Isto não é uma questão de concordar ou deixar de concordar. Estou a perguntar-lhe se nestes 3 dias, 1, 2 e 3, foi ou não proibido pelo Presidente da República que as pessoas se desloquem para fora dos seus concelhos. Não, foi pelo Governo. Ou pelo Governo? Sim. Foi estabelecido que durante estes 3 dias, e, no entanto, que são dias que naturalmente, num contexto normal, aproveitaríamos para visitar amigos, para visitar a família, para passar à beira-mar, neste conceito. Bom, eu acho que o que estamos aqui a falar é de indivíduos e dos seus gostos pessoais ou de uma entidade que, para todos os efeitos, é uma entidade representativa dos trabalhadores e que entendeu fazer uma sinalização do Dia do Trabalhador. Mas porquê é que tem mais direitos que os outros portugueses? As instituições têm sempre uma outra forma de representação social que os indivíduos não têm. Poder-se-á dizer, porque é que o Natal é mais importante do que o aniversário de qualquer um de nós individualmente considerado? Não.
Porquê? Porque são momentos sociais e acha que que têm a Igreja determinado Católica é uma relevo. instituição? Naturalmente. Porquê é que Fátima, que é um espaço muito maior do que Alameda, em Lisboa, não se pode aplicar estas regras das filas bem separadas e as pessoas ficarem afastadas umas das outras? Mas é possível que se possam aplicar essas regras. Ainda é Aliás, possível? se isso for uma opção das celebrações, que tanto quanto é do conhecimento daquilo que já foi sendo conversado, a opção este ano seria outra. Não, mas é que Mas vimos uma aqui o questão Bispo de de- Leiria Fátima dar a coisa por perdida, dizendo que, infelizmente, este ano não vai poder ser assim. Repare, mais uma vez, a propósito do Dia do Trabalhador, para uma mesma fórmula de expressão que o decreto presidencial tinha, que era a celebração do Dia do Trabalhador, duas estruturas sindicais, pelo menos as duas mais representativas, optaram por fazer a celebração de uma forma distinta. Portanto, temos Mas a que celebração entender... da UGT interessa pouco para uma entrevista com a Ministra da Saúde. Estamos a falar de saúde pública. Naturalmente. E estamos a falar de exemplos que vão sendo dados aos portugueses. E estamos a reparar que há algumas exceções. Mas não quero insistir neste ponto. Quero insistir num outro ponto que também tem a ver com o mesmo dia. Jerónimo de Sousa esteve presente, tem 73 anos, e ele respondeu que a idade não é um critério absoluto para determinar o risco. A senhora Ministra da Saúde concorda? Concordo. A idade não é um concordo. critério absoluto para determinar o risco. A idade é um critério de risco por si só, mas não é um critério absoluto. Nós sabemos que... Aqui estamos no campo da retórica, não é? Não é retórica, é uma realidade que está por trás do fator 70 anos e do fator 70 anos com melhor saúde ou com pior A saúde. realidade é que, por causa do decreto do estado de emergência e pelo facto do fator de risco dos 70 anos, ficam sujeitos a dever especial de proteção, a linha A, os maiores de 70 anos. Isto foi o primeiro decreto do estado de emergência. Sim. E nós temos, eu já vi agentes da autoridade falarem com pessoas que eles percebem que têm mais de 70 anos e dizerem-lhes que eles têm o dever de regressar à sua casa. Vamos lá ver. As pessoas acima de uma determinada faixa etária têm um risco por si só acrescido. Agora, a opção do nosso Estado foi sempre de sugerir às pessoas que elas tinham um dever especial de se salvaguardarem, mas não de as impedir de saírem à rua. Parece-me, aliás, que isso seria por si só desproporcional e, eventualmente, até ferido de outros problemas. Essa opção por si só. Aquilo que temos que ter em presença é que, por exemplo, ainda hoje, a Organização Mundial de Saúde tem um documento específico a propósito da proteção das pessoas de maior idade neste contexto de uma doença que sabemos que é potencialmente mais agressiva para elas. Mas, de facto, nós temos que perceber que isso não é o único critério. Muito bem. E que não podemos confinar as pessoas só porque têm mais do que 60 anos Então podemos a ficarem ter... reclusas ao Muito seu bem. domicílio. Então podemos ter agora os portugueses com mais de 70 anos a darem a mesma resposta, que será aceita pelas autoridades e compreendida pela Ministra da Saúde. Para no terminar contexto, este assunto. No contexto atual, sabemos todos que o dever que impende sobre todos os portugueses é um dever cívico Não foi isso de que eu lhe perguntei, recolhimento. Sr. Ministro. É um dever cívico de recolhimento. Mas esta é a resposta. Pronto, Mas pronto. esta é a resposta. Então de avancemos. facto. Falei-lhe aqui de Fátima, porque estamos a falar de espaços abertos. A Sra. Ministra abriu aqui a porta, afinal, a uma peregrinação a Fátima desde que... Não abri. Não abriu? Não abri. Então reformulo-lhe a pergunta. Porquê é que em Fátima não pode, as pessoas, os peregrinos, não podem estar lá presentes a ouvir a missa? Vamos lá ver. Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de maio, onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade. Agora, cada organizador de uma iniciativa tem que fazer um juízo de valor sobre aquilo que entende que sejam os riscos que vai correr. E pode haver entidades que entendam que aquilo que está em causa é compatível com determinadas regras e outras que entendam de uma forma diferente. O mesmo se aplica aos estádios de futebol. O estado de emergência, o estado de calamidade, não é uma, como eu já disse, não é uma emergência totalitária, é uma emergência sanitária. E, portanto, as regras serão sempre utilizadas com a proporcionalidade adequada à proteção sanitária. Mas não mais do que isso. Muito bem. Campos de futebol, estádios que são também terrenos abertos, podem também ter público? Não. Porquê?
Porque a opção, neste momento, eventualmente, não será de ter público. Mais uma vez, porque vamos fazer uma construção de medidas ao longo do tempo que garantam a maior normalidade possível, mas num contexto que não é o regular, o normal, aquele que desejaríamos. E porque também avaliamos aquilo que... avaliamos e, sobretudo, os peritos, os organizadores, avaliam aquilo que são os gestos típicos. Eu, quando estou a falar de público no futebol, não estou a referir, obviamente, ao estádio cheio. Mas aquela tal proporção que ainda não se percebeu qual será de 1/3, 2/3 e pessoas separadas. Porque é que não é possível? São aspectos que estão, eventualmente, a ser ponderados num contexto não daquilo que está em cima da mesa neste momento, porque aquilo que está neste momento em cima da mesa, eventualmente, serão jogos à porta fechada. Muito bem, avancemos, senão não temos tempo para nada. Há uma questão que atravessa estes 2 meses, desde o início e até agora, e sobretudo com recomendações para o que aí vem. Falo das máscaras. Esta questão é absolutamente fundamental para os portugueses que estão muito confusos. Eu gostaria de começar no início, ou seja, o que é que se passou no início para a posição oficial ser a de não use máscaras, porque isso é ainda mais perigoso? Aquilo que justificou essa opção é aquilo que está escrito nos vários documentos internacionais que se referem ao tema. Aliás, o documento mais recente, aquele que fundamentou um progresso na posição, um desenvolvimento na posição das autoridades portuguesas, é muito claro e lista concretamente os fatores que são argumentos a favor da utilização de máscaras e os argumentos que são contra a utilização de máscaras. E depois acaba dizendo, não havendo, embora não existindo evidência direta de que a utilização de máscaras seja um elemento decisivo numa menor transmissibilidade da infecção, como os efeitos negativos da sua utilização são diminutos, então sugere-se a sua utilização, mas não se impõe. Essa opção foi uma opção que tomámos face a um contexto de desconfinamento e a um contexto de maior concentração de pessoas em determinados espaços. Na altura, houve alguns comentadores que referiram que, eventualmente, o Governo não queria abrir a porta às máscaras porque nunca teria material para abastecer todos os portugueses. Não foi o caso? Um dos argumentos colocados internacionalmente relativamente a uma menor utilização, um menor recurso das máscaras é também a limitação de equipamentos de proteção individual. Aquilo que está referido é que as máscaras cirúrgicas devem ser reservadas prioritariamente para doentes e profissionais de saúde. Depois, houve uma panóplia de outros instrumentos, e designadamente as máscaras comunitárias, que vieram permitir uma diferente até abordagem do tema. E, portanto, não foi uma questão de falta de máscaras que terminou a opção. Foi a questão de não termos ainda uma indicação técnica de entidades que nós normalmente seguimos a esse propósito. Neste momento estamos na fase da máscara. Portanto, vamos todos usar máscara por não prevenção. É bem assim. É sempre melhor que nada. Não é bem assim? Não é bem assim. Nós os dois, por exemplo, hoje estamos aqui sem máscara. Sim. E se for amanhã, também estaremos sem máscara. Porquê? Porque temos aqui uma distância de segurança entre nós, não está mais ninguém à nossa volta. Não, mas podíamos também fazer esta entrevista de máscara e aí estaríamos mais protegidos, ou não? Não, porque quer eu, quer o entrevistador, neste caso, estamos a uma distância em que, em princípio, nada daquilo que é o nosso contacto acontece. Bom, Sr. Ministra, em que é que ficamos? Aconselha os portugueses a usar máscara ou não? Claramente sim, nas situações em que isso está recomendado. Circulação em espaços fechados, em espaços onde estejam muitas pessoas, casos típicos, transportes públicos, supermercados, lojas onde venha a haver, porque não era a nossa situação, não é a nossa situação hoje. Hoje não vale a pena eu dizer aos portugueses para usarem máscaras se eu lhes estou a dizer para ficarem em casa. Parece-me claro, parece-me evidente, parece-me que há muita gente interessada em confundir os portugueses. Eu estou aqui para fazer um serviço público e para esclarecer os portugueses. E, portanto, claramente, o que eu pretendo dizer é o seguinte: até aqui, os portugueses tinham determinadas indicações para a utilização de máscaras. A partir de segunda-feira, a nossa vida vai tentar recuperar alguma normalidade e as pessoas vão fazer coisas novamente que tinham deixado de fazer. E então aí tem que ter cautelas adicionais. E a máscara é uma cautela complementar. Assim sendo,
Os portugueses vão precisar de máscaras. Isso está previsto, esse movimento de fornecer aos portugueses, porque eu tenho recebido, hoje recebi muitas mensagens e eu próprio tive essa experiência de estar numa superfície comercial às compras e eles dizerem que não tinham ainda máscaras, nem sabem quando vão ter. Não conheço a superfície comercial onde foi. Posso dizer, por exemplo, que há algumas farmácias onde eu passo entre o meu domicílio e o Ministério da Saúde a pé, têm na porta placas que dizem temos máscaras e gel. E sei que há várias superfícies comerciais que vão ter máscaras à venda. E as farmácias, de uma forma ou de outra, sempre tiveram. O que eu estou a perguntar é se com esta massificação da máscara se será possível encontrarmos máscaras nas superfícies comerciais. É uma preocupação. E penso que aí estamos muito apostados em que a nossa indústria nacional, de facto, responda àquilo que foi uma alteração da forma como tínhamos esta questão das máscaras enquadrada. Também a adoção de uma máscara dita comunitária, que é um artigo que, no nosso caso, obedece também a uma padronização, uma certificação. Que vai ser fundamental, não é? E que já foi atribuída, que é fundamental, que foi definida pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento. Portanto, não é qualquer pano que uma pessoa faça, que coza em casa e coloca à frente da cara. Não é disso que estamos a falar. Nós temos dois tipos de máscaras. As máscaras comunitárias certificadas, aquelas que se venderão, e que são laváveis. E que têm várias características, podem ser em pano, em tecidos variados. Mas tem que ter essa certificação. Que tem essa normalização, mas depois não está completamente fora de hipótese a possibilidade de, individualmente, feito em casa, haver também produção de artigos para esse efeito. Aliás, estamos mais uma vez em linha com aquilo que são as orientações gerais. Agora, muito claramente, em ambiente de prestação de cuidados de saúde, máscaras cirúrgicas, o mais possível, máscaras cirúrgicas, máscaras comunitárias, daquelas que existem disponíveis no mercado, oferecem-nos maior garantia, e depois o utensílio mais doméstico é uma eventualidade. Sr. Ministro, em que ponto é que estamos, hoje que passam exatos 2 meses, estamos naquele ponto o importante agora será testar? Estamos nessa fase? Repare, eu penso que a questão da utilização massiva de testes é importante, mas é muito importante também que se entenda que o teste é uma fotografia daquilo que se passa com um determinado indivíduo num determinado momento. Hoje, enquanto esperava por esta entrevista, havia algumas peças que antecederam e havia pessoas dizerem agora já sei que não estou positiva, já posso ir procurar trabalho. É importante que se perceba que o teste é a situação do momento e que, portanto, ele, por si só, é um elemento para nós decidirmos que a pessoa tem que ficar confinada ou tem que fazer tratamento ou, enfim, naquele momento não está positiva para SARS-CoV. Mas dá-nos uma fotografia mais real da situação em Portugal. Dá-nos e permite-nos decidir, por exemplo, nos lares, é muito importante porque isso permite-nos perceber o que é que podemos fazer com aqueles indivíduos que estão a tratar, que são profissionais do lar e que foram, na maioria dos casos, os agentes transmissores, porque vinham do exterior e as pessoas que estavam institucionalizadas tinham menos contactos. Portanto, é um auxiliar para nós nos posicionarmos, mas não vale de tudo. Claro. O nosso tempo está de facto a correr e há aqui uma questão muito importante neste regresso à chamada normalidade ou à nossa normalidade possível, que é também no Serviço Nacional de Saúde. Qual será a nova normalidade? Como é que se vai fazer esta relação, esta convivência entre ainda a Covid e o já não Covid? Todos os sistemas de saúde estão a discutir isso neste momento. Da mesma forma que nas escolas se discute o regresso à escola, nos sistemas de saúde discute-se o manter em paralelo uma resposta que tem de estar em prontidão para um recrudescimento de uma eventual doença, do qual não estamos, de facto, livres, e uma recuperação daquilo que foi a atividade assistencial que ficou suspensa, para além da retoma da normal resposta do sistema de saúde. E aquilo que fizemos, da mesma forma que em 16 de março generalizámos aquilo que era a prática já de uma série de instituições, que era a suspensão da atividade assistencial programada que não tivesse caráter prioritário ou muito prioritário, nesta mesma data emitimos um despacho que, no fundo, refere às instituições, está na altura de, sem prejuízo de termos a prontidão garantida, começarmos a reprogramar e gradual e faseadamente, de uma forma acompanhada, com um conjunto de critérios, começarmos a recuperar a atividade assistencial. Mas faz um pouco de aflição pensar aqui
na quantidade de recursos humanos, que tem sido um problema recorrente do Ministério da Saúde ao longo das décadas, não é? E neste momento os portugueses pensam que os profissionais de saúde estão todos ocupados da Covid. Como é que, em alguns casos, em horas extraordinárias, sobre horas extraordinárias, com grande cansaço e exaustão, como é que vamos ter recursos humanos, para já não falar de dinheiro, que isso já vamos falar, para manter as duas realidades? Os profissionais de saúde têm sido inexcedíveis, sobretudo nestes últimos 60 dias. E é neles que reside o sucesso daquilo que aconteceu até agora, que não está terminado, mas também é da vontade deles e da capacidade deles que vai depender a resposta para o que vem a seguir. E aquilo que nós sabemos é que contratámos mais 1.800 profissionais neste período para o Serviço Nacional de Saúde e que agora temos que os manter para que os outros possam, de alguma forma, garantir respostas àquilo que ficou por fazer. É um exercício muito complicado. É um exercício muito complicado que depende muito do local, do institucional. Repare, há hospitais onde nós tivemos não mais de uma dúzia de casos de infecção de doentes Covid. E, portanto, esses hospitais estão numa situação muito diferente daqueles que tiveram centenas de casos. O contexto epidemiológico é importante para a forma como estas entidades vão reagir. E depois, há sobretudo um conjunto, e isso é uma enorme oportunidade para o Serviço Nacional de Saúde. Acho que o Serviço Nacional de Saúde descobriu dentro de si uma força que estava adormecida. E novas formas de trabalhar. O recurso à telesaúde por todos os meios, a disponibilidade das pessoas para trabalharem mais em rede, mais em equipa, a resposta extraordinária que se conseguiu dar através de linhas de apoio, de respostas que estavam normalmente só dadas em ambiente hospitalar e que agora estão nos cuidados de saúde primários, a capacidade que as equipas de saúde familiares tiveram de sair das suas instituições e visitar utentes em lares, coisa que nunca tinha acontecido. E eu acredito que esta capacidade extrema, esta energia, vai continuar a permitir responder. Eu compreendo o seu cumprimento, que é, aliás, o cumprimento que todos os portugueses e o aplauso que todos os portugueses fazem, mas os profissionais de saúde pensarão também que, agora que o país descobriu a sua importância, se, por exemplo, as suas questões remuneratórias continuarão iguais. Algum país descobriu agora a sua importância, outro país sempre acreditou nos profissionais de saúde do SNS. As questões remuneratórias de todos os portugueses têm neste momento um contexto específico em termos económicos e, portanto, temos que dar um passo cada passo por sua vez e garantir que temos um contexto que permita responder àqueles que, de facto, pelo desempenho, melhor responderam também. O contexto destes 2 meses, como lhe digo, é geral que todas as pessoas ganharam uma enorme admiração pelo Serviço Nacional de Saúde. As poucas que ainda não tinham foram obrigadas a olhar para ele com outros olhos. O que eu lhe pergunto é, agora quando fala com António Costa e com Mário Centeno, diz-lhes isto tem que ter repercussões nos meus profissionais? Eles têm que ganhar mais? A fatia tem que ser maior? Desculpe, nos últimos anos da anterior legislatura houve um conjunto de repercussões em matérias remuneratórias da administração pública em geral e dos funcionários do Serviço Nacional de Saúde que já aconteceram. Portanto, nós também não podemos ter... Em que percentagens? Em percentagens significativas, com reposições de majorações que estavam perdidas para trabalho extraordinário, de reposições de construções de carreiras, de progressões de concursos que não aconteciam. Sim, mas este ano temos os 0,3, não é? Este ano temos a circunstância que tínhamos e temos, sobretudo, agora uma circunstância nova, que é um conjunto de pessoas que são cidadãos de pleno direito, como todos os outros, que perderam o emprego, que estão a atravessar uma situação bastante difícil. E, portanto, num país coeso, nós precisamos de premiar, obviamente, o trabalho, designadamente o trabalho na administração pública, que se distingue, que no fundo ajuda todos nós, todos os outros a trabalhar, a funcionar melhor, mas não podemos ter um país a 2 velocidades. Como vai ser agora a questão das consultas? Como é que isso vai encarreirar? Como é que ficaram as filas de espera? Pergunto-lhe se conta só com o Serviço Nacional de Saúde ou se vai ter que contar também com os privados. E como é que se gera este receio que muitas pessoas manifestam de
ainda agora tem receio de voltar a marcar a sua consulta ou de fazer a sua operação? Bom, a primeira palavra é para aqueles que receiam a utilização dos cuidados de saúde. E é lá para casa, para quem nos está a ouvir, dizendo que o Serviço Nacional de Saúde procura e procurará sempre ter condições de segurança para os seus profissionais e para aqueles que precisam dele. E, portanto, que ninguém deixe de utilizar o Serviço Nacional de Saúde por receio, se tiver uma necessidade efetiva que tenha que satisfazer. A segunda palavra é para aquilo que estamos a montar em termos de separação de circuitos e de agilização de respostas. Separação de circuitos e equipamentos de proteção individual e consultas com hora marcada e um conjunto de outras ferramentas para permitir que as coisas corram em segurança, bem, no tempo, e depois, de facto, uma preocupação de retoma da atividade assistencial. Nós conseguimos reduzir o número de consultas em espera há mais de um ano em 45% no final de 2019. Estes primeiros meses de 2020 foram muito penosos. Embora as consultas com recurso à telemedicina tenham disparado, com valores, por exemplo, de um crescimento de 28% no primeiro trimestre deste ano em cuidados hospitalares. Sim, foi uma oportunidade criada porque claro. não havia outra hipótese. Mas é que há partes dessa oportunidade que importa manter. Sim, certamente. Também nós descobrimos aqui o teletrabalho que andávamos a adiar muitas vezes, isso. Mas a televisão também não se vai poder fazer só com teletrabalho. Esta questão da confiança... também não. Deixe-me só virar aqui um pouco a agulha outra vez para a Covid, porque este ponto é importante. Esta questão da confiança no qual é o panorama geral do receio de ir aos hospitais, como é que estamos na situação do R, do risco de transmissibilidade? O risco de transmissibilidade ao longo do tempo era de 0,92 na nossa última análise, para os dias 23 a 27 de abril. Mas eu queria só recuperar uma coisa, porque me perguntou sobre o papel do setor social e privado no apoio ao Serviço Nacional de Saúde. E eu queria ser muito clara. Esse papel existe através de mecanismos que já estão estabelecidos. E é apenas a simples utilização desses mecanismos que nós pretendemos retomar. Porque, repare, durante este período, muitos doentes não aceitaram os vales cirúrgicos. E é isso que eu me estou a referir. E um conjunto significativo de entidades convencionadas denunciou as convenções. Deixou de estar disponível para trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. E a esse nível, nós sentimos que precisamos de recuperar esse caminho. Agora, o Serviço Nacional de Saúde tem sido inexcedível na forma como tem servido os portugueses e, naturalmente, irá também agora fazer todo o seu melhor para continuar a responder à altura. O risco de transmissibilidade, vamos a ele? O risco de transmissibilidade está em 0,92, já esteve ligeiramente... Para que as pessoas percebam. Quando nós iniciamos uma infecção, o risco de cada caso infectado contagiar outros casos é um determinado. É o chamado R0. Depois, e no nosso caso, ele era superior a 2. Portanto, cada indivíduo infectado tinha um risco de contagiar mais do que 2 outros indivíduos. A partir do momento em que são introduzidas medidas de contenção, espera-se que esse risco baixe. É ao longo do tempo que se avalia como é que esse risco está a evoluir. E, portanto, neste momento, o que nós sabemos... Com que balizas? Quando fala ao longo do tempo? Ao longo do tempo em que perdura a infecção. Sim. Portanto, nós começamos por medir o risco de cada indivíduo infectar outros nos últimos dias de fevereiro, nos primeiros dias de março, e agora o que lhe estou a dizer é que... O que eu estou a perguntar de outra forma é qual é o número do alívio? Qual é a percentagem do alívio? O que todos perguntam é qual é o R que nós devíamos ter para podermos sair à rua em segurança e em tranquilidade. Admitindo que não há risco zero, quanto mais próximo estiver do zero, melhor estaremos. Se estivermos abaixo de 1, estaremos relativamente tranquilos com uma capacidade do sistema de responder. O que me leva a outra pergunta. O Primeiro-Ministro, o António Costa, foi muito firme na afirmação que fez, que isto agora vai passar-se assim, vamos baixar do estado de emergência, mas não façam qualquer confusão. Se isto correr mal, voltamos a medidas mais duras. O que eu lhe pergunto é, eu todos os dias mostro aqui aos portugueses o número importante, que é a percentagem do crescimento, aquele 1,2, 2,2 que vai andando. Qual é, nessa percentagem, um sinal de alarme que pode soar e tudo voltar para trás? Serão vários.
Mas nós, agora com este número de casos, novos casos que estamos a ter por dia, de 300, 400, 500, os números têm estado muito, muito instáveis. Sim. Estamos e houve aquela duplicação dos números de ontem, não é? É verdade, mas temos estado relativamente confortáveis, mas gostávamos de vir mais abaixo. Gostávamos de aproximar, nós, se agora tivéssemos um recrudescimento, levávamos na bagagem qualquer coisa como 1000 doentes. Que precisamos de continuar a acompanhar. E era bom que, faça uma segunda eventual onda, nós levássemos o menor número possível de doentes. Mas qual é a percentagem? Não há uma percentagem, não há um número mágico. Repare, tem-se dito que... Não diga que não haverá uma percentagem. Num dia, umas 24 horas, que a Sra. Ministra olha e diz assim, oi, 5%, 6%, o que é isto? Isso é assustador. Pois. Não, então, isso é assustador. Então, pelos vistos, Isso é há uma assustador. percentagem. Isso é assustador. Não, eu penso que... Mas, repara, a percentagem é sempre função daquilo que é a base. Portanto, claro. eu, para lhe ser totalmente honesta, preocupo-me mais com os óbitos, preocupo-me mais com o número de doentes internados e com o número de doentes internados em unidade de cuidados intensivos. Porque se forem novos casos, mas se forem novos casos que nós sabemos que têm um padrão de doença leve, que pode ser tratada em casa, até pode não ser arriscado, digamos assim. Aliás, temos ouvido muitas teorias noutros países sobre essas questões. Agora, quando o sistema de saúde começa a entrar, a aproximar-se de uma fase em que tem que responder mais depressa, sobretudo quando nós queremos, como queremos agora, responder a outro tipo de patologia, aí começamos a ficar preocupados. Sra. Ministra, voltaremos a fazer outros balanços mais para a frente, que sejam mais positivos. Agradeço-lhe o seu trabalho, que tem sido extenuante nestes últimos 2 meses. Esperemos que o seu sucesso será também o nosso sucesso. Muito obrigado pela sua presença neste Jornal da Noite. Vamos prosseguir com este jornal no